Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com Paulo Jäger, que é economista, supervisor do escritório do DIEESE Regional do Rio de Janeiro. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a quem nos assiste e nos ouve. A gente vai falar sobre a produção industrial, porque o IBGE divulgou ontem a pesquisa que acompanha o setor. Ela fechou o primeiro semestre em queda com resultado negativo na maioria dos setores. E a indústria continua abaixo do nível anterior da pandemia, né, que está muito aquém ainda do patamar recorde que foi registrado em 2011. A produção recuou 0,4% de maio para junho e 0,5% na comparação com o igual mês de 2021. Assim, no primeiro semestre, a atividade cai 2,2%, com queda na maioria dos setores pesquisados. Em 12 meses, essa retração é de 2,8%. Paulo, uma situação que vai complicando o resultado final de 2022, não é verdade? Sim, uma situação ruim, chega a ser desanimador. A indústria é um segmento, um setor de atividade dos macro setores, né, dos mais importantes. Mas esse resultado não chega a surpreender. Você mencionou, né, que a indústria está num nível de produção ainda abaixo do período pré-pandemia. Ela, depois da pandemia, ela passa por alguma recuperação no segundo semestre de 2020, início de 2021, mas de lá para cá vem perdendo fôlego. Às vezes tem um resultado positivo, às vezes um resultado negativo, mas isso não é sustentável. E isso é muito ruim para a economia em geral e é ruim especialmente para os trabalhadores que são formados, têm formação profissional nessa área, por conta do emprego e da renda, né? E, como você mencionou, esses resultados são ruins porque eles são resultados que abrangem a maior parte dos ramos de atividade da indústria e as grandes categorias também, bens de capital, bens intermediários. E a gente tem um esforço do governo, de um lado, para liberar recursos e tentar dar algum fôlego para a economia. No primeiro semestre, o governo liberou recursos do FGTS, antecipou o pagamento do INSS, emendas parlamentares, e ainda assim isso não foi suficiente para sustentar um resultado positivo na indústria. A gente viu aí, como você mencionou, a queda no primeiro semestre. Pois é, Paulo, e o que a gente percebe também, na semana passada o IBGE divulgou a pesquisa de emprego e desemprego, né, da PNAD contínua, mostrando que o índice ou o maior gerador de empregos, de postos de trabalho no país foram os serviços e o trabalhador por conta própria. Essa redução que já é sentida agora na indústria vai refletir mais para frente também nesses outros setores da economia? Provavelmente. Esses estímulos que o governo vem dando, eles estão fazendo com que as projeções para o crescimento da economia esse ano estejam sendo revistas para cima. Você tinha no início do ano projeções na casa de 0,3%, 0,4%, e as projeções mais recentes apontam para algo próximo a 2%. Em compensação, as projeções para o ano que vem, para 2023, quando essas medidas vão deixar de ter efeito, porque a maior parte delas dura só até dezembro, as projeções estão sendo revistas para baixo. E os últimos números já apontam para algo em torno de 0,5%. Então tem fôlego curto e, como você mencionou, esse resultado da indústria, ele reflete, de um lado, problemas com a oferta de produtos que a indústria utiliza na sua produção. Eu posso falar um pouquinho sobre isso depois, mas também reflete problemas do lado da demanda, porque a nossa economia está com fôlego curto, e isso, em boa parte, se deve ao fato de que o mercado de trabalho não reage. A gente tem uma queda, de fato, na taxa de desocupação, ela está agora abaixo da casa dos 10%, mas ainda assim a gente tem um contingente muito grande de desempregados, em torno de 10 milhões, um número muito grande de desalentados, acima de 4 milhões de pessoas, e a renda muito comprimida. Além disso, os postos de trabalho que estão sendo gerados são postos ruins, postos informais, ou mesmo postos com carteira de trabalho assinada, mas que pagam um salário muito baixo. E também trabalhadores por conta própria, que aí é o caso das pessoas que não têm outra alternativa e vão para a rua para buscar alguma renda para o seu sustento.
Então não tem perspectiva desse ponto de vista de um crescimento sustentado. Pois é, Paulo, e hoje o Copom volta a se reunir e a expectativa é de aumento na taxa básica de juros, o que vem colocar água nesse moinho de recessão, né? Retira a lenha da fogueira. Na verdade, eu acho que, de certa maneira, esse resultado da indústria já vem refletindo a alta da taxa de juros. A gente tem que lembrar que, meados do ano passado, a taxa de juros básica da economia, a Selic, chegou a um patamar mínimo de 2%. E agora está na casa de 13,25%. Se eu não me engano, o Brasil foi o país que mais aumentou a taxa de juros no mundo nesse período. Se não foi o maior, foi um dos maiores. Para efeito de comparação, o governo estadunidense, na verdade o Banco Central estadunidense, ele aumentou a taxa de juros já, acho que umas 3 ou 4 vezes, desde essa alta na inflação. Lá também a inflação está chegando próxima aos 10%, o que para eles é muito mais alto do que uma taxa de 12% para a gente, considerando o nosso histórico. E a taxa de juros lá, apesar desses aumentos que foram feitos, ela está agora na casa de 2,5%. E a gente aqui, provavelmente, você lembrou bem, vai ter que enfrentar essa decisão do Copom hoje de uma nova alta. O mercado financeiro espera que a taxa de juros vá findar esse ano com um patamar de 13,75%. Isso significa, só para concluir rapidamente, significa que você tem um crédito muito mais caro para o consumidor final, para fazer os financiamentos. Não é à toa que a venda de produtos da linha branca e da linha marrom, que são os produtos de consumo duráveis, é que vem sofrendo bastante, porque as pessoas não conseguem mais comprar a prazo, né? E, de outro lado, faz com que o investidor, na ampliação da capacidade produtiva, as empresas, também adiem os seus investimentos, porque o custo do empréstimo é maior. Isso sem considerar que o preço, né, a taxa de juros para o tomador final é muito mais alta, né? A maior parte das famílias está endividada no cartão de crédito e paga uma taxa superior a 300% ao ano. Mas eu te interrompi, diga. Não, era exatamente sobre isso que eu queria comentar contigo. A gente já está encerrando a nossa participação aqui, Paulo. Mas você falou antes sobre os fatores que contribuem ou que abastecem a indústria e que isso também será um problema. Eu queria que você rapidamente explicasse o que você queria apontar nesse setor. Então, a pandemia ela desorganizou as cadeias produtivas. E a indústria brasileira, ao longo dos últimos anos, ficou crescentemente dependente da importação de insumos, importação de partes e componentes. Com essa desorganização provocada pela pandemia, as empresas têm dificuldade de obter as peças e as partes que elas precisam para produzir os seus produtos. Dão férias coletivas para os trabalhadores, interrompem a linha de produção, o que mostra... Então, isso também traz problemas para o desempenho da indústria, não é só pelo lado da demanda, como eu mencionei. Mas isso também, só para pontuar, que eu acho que é importante, mostra a importância, a relevância de nós sermos menos dependentes da importação desses produtos, de termos uma indústria nacional potente, pujante, mais diversificada e que possa atender boa parte daquilo que a gente necessita. A pandemia revelou essa nossa dependência, especialmente da produção asiática, seja para os insumos diretamente voltados ao combate à Covid, né? A gente viu isso, insumos na área farmacêutica, etc., mas também para a indústria em geral. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do Paulo Jäger, que é economista, supervisor do escritório do Diese Regional do Rio de Janeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Conversamos com o Paulo Jäger, aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.